Eu sei que tem muita gente que pensa que para ter um casamento bom, feliz, duradouro, ou até melhorar o casamento, ou quem sabe mudar esse casamento, precisa de grandes coisas, de grandes atitudes, ou até de grandes mudanças. Como, por exemplo, fazer uma terapia de casal, fazer grandes demonstrações. Mas eu quero te dizer que comigo foi bem diferente. Comigo foram assim as pequenas coisas que foram mudando e que continuam mudando para melhor, obviamente, né, que esse é o intuito, o meu casamento. E hoje eu quero te mostrar aqui quais são essas mudanças, quais foram esses pequenos passos que eu fui fazendo no decorrer do tempo e dos anos que fizeram com que meu casamento ficasse muito melhor do que lá no início. Sabe o que é melhor diante de tudo isso? É que foram coisas que não exigiram praticamente quase nada de esforço. Vamos lá? Oi, 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 meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, me chamo Adla Sandla e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem melhor. Pegue lá o seu cafezinho para a gente poder aqui ter o nosso dedinho de prosa de hoje, que é sobre casamento e como a gente pode estar melhorando o nosso casamento no nosso dia a dia. E eu trouxe pontos aqui bem pessoais, de fato, para poder compartilhar aqui com vocês. A primeira coisa que eu fui fazendo no decorrer do tempo foi parar de resolver as coisas tudo na hora. Eu era uma pessoa que queria resolver tudo. Eu sou uma mulher muito resolutista. Então eu tenho que trazer um pouquinho o freio aqui, senão eu saio querendo levar o mundo nas costas, querendo resolver todos os problemas do mundo e não dá certo. Então, eu gosto muito de resolver as coisas, eu não gosto de deixar nada para depois. Vamos resolver agora, é agora, é agora. Só que no casamento, você vai aprendendo que você precisa ter calma, que você precisa ter paciência. E foi isso que eu fui entendendo, foi a pequena mudança que eu fui fazendo, foi não querer resolver, não querer resolver tudo na hora, naquele exato momento, sabe? Às vezes a gente tá nervosa, a gente tá magoada, a gente tá triste, e eu era muito disso. E nesse negócio de querer resolver as coisas tudo na hora, fazia com que eu magoava, sabe? Eu acabava magoando meu marido e ele também me magoando, porque ambos estavam ali nervosos, estavam chateados. Hoje, o que é que eu faço? Na verdade, já tem um tempo. Eu não resolvo na hora. Se principalmente se eu estiver muito nervosa, se eu estiver muito chateada, se eu estiver muito magoada, eu entendi que eu acabo sendo muito dura nas palavras quando eu tô magoada, porque se o coração tá cheio de raiva no momento, você tá cheio de mágoa no momento e não vai sair coisa boa da sua boca, porque você tá cheia de coisas que não são agradáveis. Então, como que vai sair coisas agradáveis da sua boca naquele momento? Entende? Mesmo que seja da boca para fora, no momento de raiva, depois que a palavra é lançada, já magoou o outro e, inclusive, você pode até, digamos assim, trazer ali outros problemas através das suas palavras. Então, uma coisa que eu fui fazendo no decorrer do tempo, na verdade, isso é uma coisa que tanto eu quanto meu marido fazemos muito aqui, é parar de querer resolver tudo na hora. Quando eu estou chateada, quando eu estou triste com alguma coisa, eu prefiro parar, pensar, respirar e depois eu sento e converso. Eu vou colocar aqui dois em um dentro desse primeiro aqui, que quando eu digo aqui que eu não deixo, que eu não resolvo mais as coisas na hora, não significa também deixar para depois e um depois que nunca chega, tá? Não é isso. Em comunente com isso aqui é o seguinte, eu não resolvo na hora que eu estou nervosa, mas eu também não fico mais guardando nada, não fico mais acomodada, sabe? Eu me incomodo com tal coisa e eu fico ali guardando, guardando para depois a bomba estourar. Não, isso também eu não faço mais, porque eu também já fiz muito isso, de deixar para resolver depois, falar depois, ou falar a famosa frase, não é nada, sendo que tinha muita coisa envolvida e eu queria que meu marido adivinhasse o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, ou até o que eu ia dizer. E isso também não é legal. Então, dois em um aqui foi basicamente essas duas mudanças que eu fui fazendo. Não resolver na hora que eu estou nervosa, mas também não deixar para muito depois.
Na hora ali eu me acalmo, me tranquilizo, mas depois eu falo o que está me incomodando e a gente conversa com calma e resolve os BO da vida. Esse segundo ponto aqui, ele é muito interessante e ele é muito legal, porque no decorrer do tempo, dos anos do casamento, a gente vai perdendo um pouco isso, sabe? Que é agradecer pelas pequenas coisas. Eu faço muito isso com o meu marido e ele faz isso muito comigo, e eu percebo que a gente traz um frescor e uma delicadeza para dentro do casamento muito interessante, porque você se sente útil, admirado, tanto um quanto o outro, quando você agradece. O que é que acontece? No decorrer do tempo e dos anos, a gente acostuma muito com o outro. Então a gente já não tem mais aquele hábito de pedir por favor, de pedir licença, ou de. Não estou dizendo que tem que ser toda formal com seu marido, não é nada disso, tá? Ou ficar aí sendo uma pessoa que você não é. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de pequenos gestos e palavras de agradecimento. Então, às vezes, por exemplo, a gente tende muito a perder isso no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, quando a gente está casado. Você acostuma com o outro, então vira aquela broderagem, aquele negócio que tem também, faz parte, porque o casamento é essa mistura gostosa que eu adoro, assim. A gente é namorado, a gente é amigo, a gente é brother, a gente é parceiro, é tudo junto e misturado. É muito gostoso, mas a gente precisa entender ali o tempo certo para cada coisa e não deixar que uma coisa sobressaia as outras coisas. E no decorrer do tempo isso pode acontecer. Então, esses pequenos gestos de agradecimento, essas pequenas palavras de agradecimento, traz um frescor para o casamento e uma conexão entre o casal muito maravilhoso, sabe? Porque o outro se sente útil, o outro se sente admirado e é entender e saber que você está prestando atenção nele. Então, às vezes, por exemplo, eu faço uma comida, sei lá, um almoço, um jantar, e o meu marido, ele costuma agradecer. É sempre, é todos os dias? Óbvio que não. Mas na maioria das vezes ele sempre fala, amor, obrigada pela comida que você fez. Nossa, tá muito boa, muito obrigada pelo café da manhã. Às vezes eu faço café da manhã para ele levar para o trabalho e daí ele leva e ele me manda uma mensagem agradecendo. Então, quando, por exemplo, ele faz algum reparo na casa, sei lá, lava uma louça ou qualquer coisa, amor, muito obrigada por ter feito isso aí, me tirou um peso das minhas costas, vou ficar menos cansada hoje, não vou ficar tão cansada. Então, assim, você entende? É você fazer o outro entender que ele é útil ali, que ele está presente, que ele é valorizado, que você valoriza as coisas que ele faz. Isso é muito bom. E a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, que no decorrer do tempo a gente vai perdendo, sabe? É tão gostoso você ouvir isso do outro. Você sente até vontade de fazer mais, você quer fazer mais para o outro, porque o outro reconhece o seu valor, reconhece aquilo que você está fazendo, ainda que você não faça para receber nada em troca, mas é gostoso ouvir isso e ter essa troca dentro do casamento. Então, que foi a segunda, terceira mudançazinha que eu fiz sem esforço algum. O quarto hábito foi criar mini momentos nossos. Às vezes a gente fica muito preso àquele negócio do final de semana, sabe? Ah, no final de semana a gente vai sair, a gente vai comer, não sei o quê. E nem sempre também a gente tem como estar saindo para estar comendo fora, porque isso vai dinheiro, né, minha gente? Então você não tem, eu não sei você, mas eu não tenho dinheiro para toda semana, todo final de semana estar saindo, indo para um canto, comer fora, não dá, né? Então a gente tem que maneirar nisso aí. Só que isso não significa você não ter momentos com o seu marido. Então, uma coisa que eu fiz, que é sem esforço nenhum, gente, é criar momentos muito nossos. Então, por exemplo, tem um certo horário da semana ali, durante a semana, que eu deixo o celular de lado e a minha atenção vai ficar ali com meu marido. Aquele momento é nosso. Então a gente vai comer algo juntos, feito em casa mesmo. A gente vai assistir um filme. A gente adora assistir anime juntos, né? Eu e meu marido, nós assistimos muito animes, assim. Nós não somos o casal muito da série, porque eu sou uma pessoa meio impaciente com série, claro. Aquelas séries que são muito longas, que tem muitas temporadas. Perdão, eu não tenho muita paciência, mas a gente assiste muito filme, muito anime assim juntos, e nós temos aquele momento ali nosso. Então, momentos que a gente vai falar sobre coisas aleatórias, momentos onde a gente vai conversar sobre o dia um do outro, onde a gente vai estar ali. Então, é você criar esse mini momentos juntos, sabe? Sem necessariamente precisar sair de casa, é ter aquele momento onde você fala, cara, esse momento aqui é só nosso. Isso aqui que a gente faz é muito nosso, é muito nossa cara, é muito bom
quando você cria esses mini momentos. E detalhe que não precisa de esforço algum, você não precisa fazer grandes coisas. Você tá lá com seu pijama, de boa, tranquila, sabe? Deita lá, assiste um filme legal, come uma pipoca, e isso já é um momento muito maravilhoso para vocês se aproximarem. A quarta coisa foi aprender a escolher as batalhas. Sabe? Escolha a sua batalha, pois é. Dentro do casamento existem momentos que você precisa escolher quais são as batalhas que você vai guerrear, que você vai brigar, e as que você vai olhar e dizer, rapaz, isso não vale, não vale a pena, não precisa. Então, eu aprendi a escolher as minhas batalhas dentro do meu casamento. Então, eu não fico mais perdendo tempo brigando por qualquer coisa. Ai, porque a toalha, esqueceu a toalha em cima da cama. Ai, porque deixou a tampa ali fora do creme dental. Sabe essas pequenas coisinhas? Ah, porque deixou o copo ali na pia. Eu não fico mais discutindo por isso. Eu sempre penso, cara, isso vai importar amanhã? Não, né? Então tá bom. Isso traz uma grande mudança para o meu casamento. Nossa, meu Deus, isso vai prejudicar demais a gente. Não, então eu não vou discutir por aquilo, eu não vou ficar perdendo tempo com aquilo. Se aquilo começa a ficar muito recorrente, está trazendo muita bagunça, sei lá, para uma coisa que eu arrumei, que é muito difícil isso acontecer, eu sento depois, com calma, converso com meu marido. Olha, essa atitude aqui, vamos ver se a gente consegue fazer dessa forma, tudo mais. E pronto. Agora ficar brigando, esgoelando, ai, por que isso, por que aquilo? Eu não faço mais. Então, pequenas coisinhas, sabe? Do dia a dia, que às vezes pode acontecer, eu esquecer, ou ele esquecer, e tá tudo bem, eu não fico mais perdendo tempo. Então, quando você escolhe suas batalhas, você vive um casamento muito melhor. Mas agora eu quero saber de você, que é uma mulher casada, quais são aí os seus truques, o que você costuma fazer, sem esforço algum, que você vê que melhora muito o seu casamento. Fala aqui pra mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Aqui vai ficar mais sobre casamento para você maratonar, que é melhor que Netflix. Grande beijo. Tchau.